Dá para ver a imagem aí, Heitor? Sim, perfeita. Muito bem. Cipriano, São Cipriano de Cartago. A Cartago, né, para quem não sabe, era uma civilização que ficava localizada onde hoje é a Tunísia, né, cuja capital é Tunis, inclusive. Né, lá no ano 246 a.C., teve uma guerra entre Roma e Cartago que levou à destruição de Cartago. A gente dá os historiadores dão o nome de guerras púnicas, né? Só que a gente não está falando do período anterior a Cristo, até porque ele é um bispo. Se ele é um bispo, ele é um cristão. Se ele é um cristão, é um período posterior a Cristo. Logo, estamos falando, Heitor, do ano 250 depois de Cristo. Né? Inclusive, está rolando, mais ou menos nesse contexto, a grande perseguição de Valerianos, que foi o imperador romano. Né? Inclusive, teve um imperador que também morreu devido à praga de Cipriano. E quando a gente fala praga de Cipriano, vamos deixar bem claro aqui o seguinte: não é praga de Cipriano porque o Cipriano rogou uma praga para matar um monte de gente. Não, é porque ele citou pela primeira vez. Foi ele que destacou pela primeira vez no Império Romano que estava acontecendo uma doença infecto-contagiosa, né? Aí eu acho que a gente já pode chamar de pandemia, né? Pelo recorte geográfico, né? Do Império Romano. Lembrando que nessa época o Império Romano do Ocidente era o maior império, né? Com exceção, obviamente, do Império Mongol depois. Mas se a gente considera duração e tamanho territorial, assim como força militar, né, e regularidade de conquistas, não dá para negar que o Império Romano do Ocidente, né, a gente chama de Ocidente, porque houve o Império Romano do Oriente, que é chamado de Império Bizantino, né, lá na região de Constantinopla, que é inclusive o tema da praga, ou peste de Justiniano, que a gente vai falar depois. Mas voltando aqui, então o Império Romano do Ocidente estava passando pelo chamado Baixo Império, né? Então havia um imperador. Né? Teve o imperador Cláudio II, que acabou morrendo em decorrência da praga de Cipriano. Né? E aí nós temos essa situação pandêmica, inclusive, com fortes desdobramentos, Heitor. Por exemplo, um dos desdobramentos que os historiadores comentam a respeito disso é a ausência de mão de obra para a agricultura. Lembrando que a população romana dependia, né, do excedente agrícola. Claro, uma parte do excedente era usado para comércio, mas outra parte era usado para subsistência ou sobrevivência. Um outro desdobramento, Heitor, foi a expansão do cristianismo. Olha que doideira. O cristianismo ele só foi, de certa maneira, liberado no Império Romano do Ocidente em 313 depois de Cristo. Lá na época do Constantino, o imperador Constantino, que é considerado o primeiro imperador da história, que se converteu ao cristianismo, mas 250 ainda não estava liberado. Então a quantidade, inclusive teve na época do Constantino, um pouquinho antes do Constantino, quando teve a tetrarquia, que eram os 4 imperadores, rolou uma grande perseguição. Teve várias, né? Eu estou falando da do Valeriano, mas teve a do Diocleciano naquela época ali. Mais ou menos naquele contexto, 301, 304, 303 depois de Cristo. Então, de certa maneira, a peste ou praga de Cipriano acabou levando a uma expansão, né, do cristianismo pelo interior do Império Romano. Né? E, obviamente, aconteceram várias mortes. E aí, de certa forma, antes ainda da peste bubônica, já havia um teor religioso ligado à doença. Né? Será que é um castigo de Deus? Inclusive, o Valeriano usou isso como um argumento. Isso é culpa dos cristãos. Porque os cristãos estão disseminando esse tipo naquela época, de conhecimento ou de superstição entre os romanos. Né? E no caso da praga de Cipriano, nós temos a doença da varíola, ou sarampo. Porque, como já tínhamos falado anteriormente, não há ainda uma definição exata, né, sobre essa doença. Está dando para ver esse texto aqui, Heitor? Perfeito, sim. Muito bem. Então, aí nós temos o
o biógrafo de Cipriano, de São Cipriano, chamado Pôncio de Cartago, que vai falar sobre essa doença. Então, eu vou ler aqui para vocês. Mais tarde, até vou aumentar um pouquinho para ficar melhor de repente, de ler. Olha lá. Mais tarde, lá eclodiu uma peste terrível e destruição excessiva de uma doença odiosa. Invadiu em sucessão cada casa da população agitada, levando dia após dia com um ataque abrupto a inúmeras pessoas, cada uma de sua própria casa. Todos estavam estremecendo, fugindo, esquivando-se do estágio, impiedosamente, expondo seus próprios amigos, como se com a exclusão da pessoa amiga, que era certo que morreria da peste, também pudessem excluir a morte em si. Olha que loucura. O pessoal tentava expor pessoas conhecidas à peste para que elas próprias não morressem. É grande amigo que é, né? Aliás. Lá estava sobre os entrementes, sobre a cidade toda, não mais corpos, mas as carcaças de muitos. E pela contemplação de muitos que na vez deles seria deles, não entendi bem essa frase, tudo bem, demandaram a piedade dos viajantes para si mesmos. Ninguém considerou nada além dos seus próprios ganhos. De certa maneira, ele está tratando aí da mesquinharia humana diante de uma grande crise, nesse caso, a crise da varíola ou do sarampo, que você vai comentar depois, né? Ninguém tremia na recordação de um evento similar. Ninguém fez para o outro o que desejou experimentar. Vendo? Olha só. Então, isso aí é uma crônica, né? É um documento de época de alguém que testemunhou, viu o que estava acontecendo durante a praga de Cipriano. É claro, né? Então, só para concluir essa minha fala dessa segunda peste, no caso, se a gente não tem como precisar, para ter certeza mesmo, de que a peste de Atenas teve uma relação direta com a derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso, da mesma maneira eu não vou conseguir precisar ou relacionar se a praga de Cipriano, essa doença, seja varíola ou sarampo, teve relação com a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Provavelmente não há uma relação direta entre esses dois fatos. Tá bom, Heitor? Então, basicamente é isso, né? O que você tem a falar a respeito dessas questões mais biológicas, da doença, ou das doenças, porque não se tem certeza ainda, totalmente, que levou à praga de Cipriano. Queres que eu mantenha aqui nessa tela ou posso tirar? Não, pode deixar por enquanto, porque é engraçado isso que o Pôncio de Cartago relatou, né, nesse texto, não é muito diferente do que acontece hoje. Não é muito diferente do que acontece hoje. Né? As pessoas, por exemplo, aqueles que não acham que a máscara é eficiente na prevenção contra o vírus, né? Esses são tratados como lixo. É a nova lepra do momento. Se tu anda no centro de uma cidade hoje sem máscara, as pessoas te olham de uma maneira que parece que tu tem uma doença infecto-contagiosa. Ou te olham como se tu fosse uma pessoa vil. Né? A maneira como tu está sendo tratado hoje em dia, né? Então é muito parecido. Tu vê que o ser humano é igual hoje como era há sei lá quantos anos atrás, né? Quantos séculos atrás. A mesma coisa. Né? Então, acredito que naquela época, né? Que nem ali no texto ali que diz assim, né? Naquela parte eu achei muito interessante, todos estavam estremecendo, fugindo, esquivando-se do contágio, impiedosamente expondo seus próprios amigos. Poxa, esses tempos atrás aqui na nossa cidade, em Criciúma, eles abriram uma linha direta com a prefeitura, para a fiscalização da prefeitura. Se tu visse alguém sem máscara, tu poderia denunciar. E teve muitas pessoas denunciando. É verdade. Várias pessoas denunciando. Ó, tá sem máscara. Quem garante que aquela pessoa tem? Né? Esse cara, eu achei engraçado esses dias, eu tive que botar meu carro numa mecânica e eu fui buscar o carro. Uns dias depois eu fui a pé. Andei uns 2 quilômetros de a pé. E o trajeto era um trajeto completamente desabitado. Era um trecho de estrada que não tem casa, não tinha ninguém, nada, zero. E eu encontrei de frente com uma moça, uma menina. Ela não tinha ninguém além de mim que estava do outro lado da rua. Ela estava andando na rua de máscara. Então, eu não sei se ela pensa que o vírus está flutuando no ar, que não é isso que acontece,
Mas tu pensa a mentalidade do pessoal, né? Eu acho que isso acaba entrando, o medo toma conta da personalidade da pessoa de uma forma que é inacreditável, cara. A mudança de comportamento da sociedade é uma coisa muito louca. Exatamente. Que coloca em evidência, eventualmente, o que há de pior na natureza humana. Exatamente. Bom, a Gleice Carlin ali acabou de colocar ali, ó, daqui a pouco será com os não vacinados. É verdade. Daqui a pouco quem não se vacinar estará sendo tratado desta maneira, né, como foi relatado ali, como eles estavam tratando os que não estavam usando máscaras até pouco tempo atrás, né? Deixa eu só comentar, deixa eu te interromper rapidinho aqui, ó. O Lino Alma colocou assim já ouviram falar do livro A História da Humanidade Contada pelo Vírus? Cara, eu tenho esse livro, Lino. O livro é do infectologista de São Paulo, Stefan Cunha Ogivar, é muito legal. Ele vai falando ele fala não só de vírus, mas no caso ele também fala de bactérias, né? Porque no caso da febre tifoide é uma bactéria. No caso da peste bubônica é uma bactéria, não é um vírus. Aí quando a gente fala do influenza é um vírus realmente. Então é muito legal e ele alerta, né? No final do livro, acho que no último capítulo, se eu não me engano, se tem realmente uma ameaça para a humanidade, essa ameaça ela vem do vírus influenza. Não viria de uma bactéria. É isso que o Stefan Cunha Ogivar fala, né? E é legal pra caramba. Inclusive, Olino, deixa eu aproveitar rapidinho e dizer que nós vamos gravar programas fazendo uma referência a alguns livros. Um deles é esse, que eu tenho aqui. Tem um que eu não tenho, mas eu já li, que é Os Botões de Napoleão, sobre as moléculas que mudaram a história. E aí, Heitor, faz uma referência, né, da relação entre história e química, especificamente aí, mas biologia também, entra várias coisas. Quer ver outra coisa rapidinho, só para aproveitar esse gancho que o nosso ouvinte aqui levantou, né? Aproveitar essa fala dele, que é a questão de uma cova que foi encontrada de vários soldados de Napoleão, citados no livro, destacado ali pelo Lino, e se descobriu que eles tinham morrido devido à tuberculose. Claro que associada, nesse caso, Heitor, ao frio da Rússia, né, na época da campanha da Rússia, lá a partir de 1812. É legal pra caramba fazer essa relação. Que é, Lino, o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos relacionando duas áreas do conhecimento. História e ciência. Né? História e ciência. Biologia, química, física, entre outras coisas. Se você puder, inclusive, procure alguns outros vídeos anteriores, outros programas que a gente vem abordando esses assuntos, vinculando as duas áreas. Mas, Heitor, dá-lhe pau. Não, show de bola. E daí nessa peste de Cipriano, né? Que daí, por que eles estão, por que está em dúvida os cientistas estão em dúvida se é sarampo ou varíola? A única coisa que a gente consegue ter como elemento para poder determinar alguma coisa nesse contexto, por exemplo, lá no caso da peste de Atenas, eram os relatos dos historiadores e depois foi encontrado então aquele crânio daquela menina ali, né? Então, o crânio daquela menina. E aí nós temos, no caso da peste de Cipriano, nós temos a questão da... Não foi achado nenhuma parte do corpo de ninguém, nenhum osso, nenhuma ossada, né? Mas nos relatos, além uma coisa é certa, nos relatos sabe-se que é um vírus porque os vírus em geral, as viroses em geral, que são as doenças causadas por vírus, viroses, né? Elas são muito parecidas em geral. Toda vez que nós pegamos uma virose, nós apresentamos sintomas muito parecidos. Febre, dor no corpo, indisposição, mal-estar, diarreia. Você gripou, né? Às vezes tosse, se for um tipo de vírus que ataca o trato respiratório. Mas, no geral, se você gripou, você vai apresentar esses sintomas. Mas teve um sintoma, Michel, que foi o que fez com que eles balançassem entre varíola e sarampo, que são as bolinhas da pele, as manchinhas na pele, né? Que tanto a varíola quanto o sarampo tem. Poderia ser outras coisas também, poderia ser varicela, poderia ser, né? Só que naquele contexto, naquela região, eles chegaram, então, na varíola
ou no sarampo. É por isso que acredita-se que pode ser varíola, né? Ou sarampo. E aí, o que nós temos, né? Varíola ou sarampo? As diarreias, que elas nas gripes, nas viroses em geral, as diarreias são comuns. A pessoa tem mal-estar, tem diarreia, tem desarranjos. Só que no caso de sarampo e varíola, elas são para arrebentar, né? O cara literalmente pode morrer defecando, literalmente, né? Como Porque já teve vários. desidrata. Desidrata, e às vezes a pessoa passa tanto tempo sentada, só liberando, que chega numa hora que a pessoa nem tá mais. Não tá nem mais saindo fezes, tá saindo apenas o muco da parede do intestino. Não, mas aí não, essa informação não passa, cara. Eu não tô gravando isso para ouvir esse negócio aí, cara. Dá até um Não, arrepio. mas é a realidade, né, cara? E aí, em É. função disso, a pessoa não se alimenta direito, porque a pessoa perde o apetite, então a pessoa começa a apresentar um quadro de desnutrição, pode ocorrer pneumonia, né? Otite, principalmente na questão do sarampo, otite, e, claro, encefalite, né? Infecção, infecção e inflamação no cérebro, no encéfalo, de uma forma avassaladora, que é o que geralmente mata a pessoa, é a inflamação na cabeça, né? A inflamação no cérebro, nas membranas, né, que cobrem o cérebro ali, como se fosse uma meningite local, né? E é terrível, né? É terrível. Claro que hoje tem tratamento. Obviamente que hoje tem até, inclusive, vacina para isso, né? Nós tivemos, inclusive, uma revolta da vacina relacionada à varíola no início do século XX, eu não estou enganado, Michel? Depois tu pode... Isso. Né? Então, temos vacina para isso hoje. É difícil a pessoa morrer de sarampo ou varíola. Mas independente da qual for, naquele contexto, realmente tem... Para aquela época, que não se tinha tratamento, não se tinha remédio, a medicina estava precária, não tinha vacina, foi avassaladora, com certeza foi avassaladora.